Shalom, shalom. Você sabe de onde vêm esses feriados ou dias comemorativos, como véspera de Todos os Santos, dia de Todos os Santos e dia dos defuntos fiéis ou dia dos mortos? Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Isso vem do sincretismo religioso. Sincretismo religioso que o catolicismo foi abraçando à medida que ele se espalhava pela terra. Então, o catolicismo, o cristianismo medieval, o cristianismo dos anos 500, 600, 700, 800, foi chegando em determinadas regiões do Império Romano ou em outras regiões depois da dissolução do Império Romano, e foi absorvendo as crenças locais. Assim como o Carnaval é uma festa do calendário católico hoje, é uma junção da festa ao deus Baco e ao deus Dionísio, a festa do deus do vinho, né, de orgia e vinho. Assim também, como o Natal é uma mescla também relacionado a uma crença do norte da Europa, e assim também temos outras datas, como o Dia de Todos os Santos. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Quando Martim Lutero lançou a Reforma, dia 31 de outubro, logo depois a Igreja Católica lançou a Contra-Reforma. E na Igreja Católica, então, para terem respaldo do que eles acreditavam e para também contradizer o que Martim Lutero falava, isto é, lançar uma contra-reforma, uma ofensiva contra a reforma, entre as muitas coisas, a Igreja Católica lançou mão de livros apócrifos para dar margem, como se fosse bíblico aquilo que eles creem. Por exemplo, Martim Lutero também questionou o culto aos mortos. Culto aos mortos. E então a Igreja Católica lançou mão de um livro chamado de Tobias. Só tem na Igreja Católica, ou na Bíblia Católica, esse livro de Tobias. Esse livro contém vários erros bem grossos, assim, erros assim esquisitos. Por exemplo, a mulher teve seus 7 maridos mortos por um suposto demônio chamado Asmodeu. E vem um suposto anjo também falar com ela, que seria o anjo Rafael. E uma coisa estranha que acontece aí é que o anjo mente. Esse anjo mente. Tivemos há poucos dias uma ministração sobre anjos, e a gente falou que deveria, então, testar o anjo, testar os espíritos, para que um anjo, não venha um anjo caído, se apresente com o nome que for, e ele ganhe a nossa credibilidade. Esse anjo que veio falar, então, com Tobias, ele mentiu dizendo que não era um anjo, que ele era um dos filhos de Israel, disse que o nome dele era Azarias, filho de Ananias. Então, há vários erros esquisitos nesse livro. E um deles é uma espécie de culto aos mortos, do cuidado com os corpos que eram mortos por esse Asmodeus. Então, esse livro não é fiel. Esse livro é um livro questionável, é um livro muito questionável. Os nomes que aparecem ali não aparecem em nenhum outro livro da Bíblia. Os livros da Bíblia, eles se auxiliam, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, um livro casa com outro livro e são citados os mesmos nomes de Deus, nomes de anjos, mas Tobias, ele não segue essa linha. Agora, por que é então que a católica lançou mão desse livro? Para dar margem ao culto aos mortos. Uma das principais coisas para dizer que na Bíblia deles, né, existe um respaldo bíblico para esse cuidado excessivo com os corpos dos mortos. Então vamos lá. A gente não deve cuidar, então, num jazigo ou não deve ter cuidado com o corpo, com os restos mortais dos nossos parentes? É lógico que sim, nós somos pessoas responsáveis. Se um jazigo está sob minha responsabilidade, eu vou cuidar bem dele, vou deixar ele bonito, limpo, enfim, porque é uma propriedade da gente, da família. Nós vamos cuidar disso, nós vamos ter uma honra à pessoa que faleceu, mas nós sabemos que a pessoa não está ali no cemitério.
Nós sabemos que o espírito da pessoa não está ali no cemitério e que não podemos fazer bem ou mal para a alma, para o espírito daquela pessoa. Nós só vamos cuidar das coisas materiais. Mas vamos falar um pouquinho então dessa questão da tríade, né? De como funciona a questão dos feriados. Dia 31, dia 1 e dia 2 são 3 dias que dentro da cultura católica existe algum tipo de memória ou culminando com o dia 2 feriados. São a estação de Todos os Santos. É a temporada supostamente cristã que abrange o título de Véspera de Todos os Santos, que é o Halloween. Então na Igreja Católica já começa com a Véspera de Todos os Santos, que seria o Halloween. É o primeiro desses 3 dias, é o dia 31. Depois, no dia 1, nós temos Dia de Todos os Santos, All Hallows Day, Dia de Todos os Santos, que é então o 1º de novembro. Culminando com o 2 de novembro, que é Dia dos Finados no Brasil, Dia dos Fiéis Defuntos em alguns lugares, no México também tem Dia dos Mortos, All Souls Day em inglês. Então essa tríade de memória a defuntos tem como fundo também a crença num lugar, né, que não é nem paraíso e nem inferno, que é o purgatório. Então esses feriados também têm a ver com você fazer rezas, oferendas, acender velas e dar flores, para que de alguma maneira quem ainda não entrou no paraíso pudesse sair do purgatório e ir para o paraíso, né? Então são rezadas missas em homenagem a esses supostos, né, defuntos e santos, né? E então essa seria uma migração. Então quem acredita no purgatório, que a Igreja Católica então acredita, quem acredita no purgatório acredita que as pessoas mortas são beneficiadas, a alma, o espírito delas, o destino eterno delas, é beneficiado ou não pela ação dos vivos. Então, se os vivos rezarem bastante, acenderem velas, né, lembrarem da pessoa morta, né, rezarem missas, cultos em relação aos mortos, então a teoria é que a pessoa, pelo benefício que os vivos estão trazendo através dessas intercessões, migram do purgatório para o paraíso. Isso é uma heresia sem fim, biblicamente falando. Não há esse purgatório, não há nenhuma terceira via, biblicamente falando. Só há 2 lugares, Jesus deixou muito claro os 2 lugares. Na parábola do rico e Lázaro eram só 2 lugares, o seio de Abraão representando o paraíso e o local de tormento onde o rico estava, que era então o inferno, né? Então há só 2 lugares para as almas, para os espíritos, não há uma terceira via. Então, baseado nisso, é que se criou toda essa tríade, né, de feriados e memórias, né? Então vamos ver o primeiro, que é a Véspera de Todos os Santos. A Véspera de Todos os Santos. Vamos ver aqui. É o primeiro dia dessas celebrações da Estação dos Santos, dia 31, e o povo pagão, os celtas, celebravam o festival de Samhain na Europa. Então, como eu falei, o evangelho chegou lá na Europa e tinha esse festival de Samhain, que era um festival para as almas, para os mortos, e a Igreja Católica juntou isso. Outras celebrações da Estação de Todos os Santos são o Dia de Todos os Santos, que celebra 1º de novembro, e vamos ver então um pouco mais sobre essa questão, Dia de Todos os Santos. É uma solenidade, então, celebrada para honrar os santos mártires, conhecidos ou desconhecidos, que já alcançaram a beatificação. Então aqui seria uma homenagem a todos os santos. Segundo alguma pesquisa na Bíblia, tem mais de 20.000 santos. Então, a Igreja Católica vai beatificando santos, vai distinguindo uma pessoa de outra, né? Como que se essas pessoas que eles beatificaram como santos
agora tivesse o poder de mediar entre os vivos, né, e Deus. Então, essa também é uma grande heresia, porque, primeiro, essas pessoas morreram. Quem vai querer falar com um santo desse está invocando mortos. E a Bíblia diz que nós não podemos invocar os mortos, falar com os mortos. Nós falamos com Jesus porque ele ressuscitou, ele não é morto, ele ressuscitou. Nós falamos com Deus porque ele não é morto, nós falamos com o Espírito Santo porque ele não é morto. Então, a invocação aos mortos, a necromancia no Antigo Testamento era punida com morte. Então, se entre o povo tinha necromante, alguém que invocava mortos, no Antigo Testamento eles eram punidos com apedrejamento até a morte. Tamanho era o pecado de invocar os mortos. Agora, então, quando hoje eu quero falar, invocar, rezar para alguém que já morreu, seja santo, seja São Pedro, São Paulo, seja São João, são mortos, eles não ressuscitaram, eles são mortos. Eu estou invocando a mortos. Eu estou incorrendo num erro muito grave biblicamente, que é falar com um morto. Então todas as pessoas morreram, inclusive Maria, mãe de Jesus, morreu, seu espírito, o espírito desses santos, o espírito dos apóstolos, estão todos juntos com Jesus no paraíso. Então eu não posso invocar mortos. Então esse feriado de honra a todos os santos também é problemático biblicamente. Aliás, aqui no Brasil não é feriado obrigatório, né, mas é uma menção da Igreja Católica. E por fim, então, nós temos, de fato, o dia, né, dos finados, né, o dia dos fiéis defuntos em Portugal, finados no Brasil, e dia dos mortos também lá no México. Esse dia, então, é um dia para estarmos homenageando os mortos, né, nos cemitérios, e é o dia que vai lá levar flores. De novo, eu digo, nós, independentemente da religião, devemos cuidar daquilo que é nosso, ter uma boa memória dos nossos entes que partiram, mas a invocação aos mortos, essa questão de rezar por um morto achando que ele vai mudar do purgatório para o paraíso, isso é heresia biblicamente. Veja, tudo que eu estou falando aqui não tem a ver com criticar essa ou aquela religião. Estou expondo de maneira bíblica as questões. Então, biblicamente, eu não devo falar com morto, isso é um erro, um pecado muito grave, e também não existe o tal do purgatório que a Igreja Católica diz existir, né? Hoje já tem grupos católicos que não acreditam mais nessa questão de purgatório. Então, desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos quando visitavam túmulos dos mártires. No século VIII, essas datas passam a ser oficialmente celebradas em 2 de novembro, na festa de Todos os Santos. Na doutrina católica, evoca algumas passagens bíblicas para isso. De novo, vai citar então Tobias e 2 Macabeus. Tobias e Macabeus. Nenhum desses livros são livros que são canônicos. Eles não são canônicos. Eles foram lançados após a Reforma Protestante, 1500 e pouco. Então, eles foram lançados juntamente na Bíblia Católica. Então, o que nós fazemos, queridos, em relação a tudo isso? Nós podemos ter uma boa memória dos nossos entes queridos que se foram, honrá-los, honrar pai e mãe, honrar a memória deles, mas não interagir com eles, porque isso é problemático. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que todo domingo de manhã, essa pessoa pegava o chimarrão, uma cadeira de praia, ia até o cemitério e ficava tomando chimarrão com um morto, com um parente morto, ficava falando com um parente morto. Qual é o resultado disso? Geralmente essa pessoa começa a ter sonhos com morte, que esse parente morto vem buscá-la, que é para ela ir junto com ele, começa a ter depressão, começa a ter desejo de morrer, desejo de suicídio, porque a pessoa não está falando com o parente morto está com Jesus. Jesus disse para o homem da cruz, ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o nosso espírito, quando nós estamos morrendo,
o nosso espírito é levado. Nós não temos autonomia para ficar por aqui, ficar no cemitério, ficar ao redor da casa. Nós somos levados pelos anjos. Então, nós não temos essa autonomia. Então, quando alguém vai falar no cemitério com um morto, não está falando com seu parente. Está falando possivelmente com espíritos familiares que estavam atuando na família e na vida daquela pessoa, e pode até ter alguma resposta, pode ter uma espécie de diálogo, de interação. Também quando há casas mal assombradas, como se diz, que as pessoas têm visão de vulto, de um morto, de uma pessoa morta, não é a pessoa que está aparecendo ali, e sim espíritos que atuavam na vida dela, espíritos familiares que acompanharam a família, e eles podem aparecer na forma que quiserem, né? O apóstolo Paulo diz que Satanás pode se transformar em anjo de luz, procurando alguém para enganar. Então, o inimigo pode se transformar na imagem de um familiar, na imagem que ele quiser, na imagem de um animal, na imagem que ele quiser, porque ele tem esse poder. Mas ok, Deus abençoe sua vida, estamos juntos. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazê-la, que eu estarei respondendo em outros vídeos. O importante a gente saber é, grande parte do que temos hoje posto como dias santos, como a questão da cultura católica no Brasil, isso não é bíblico, a maioria das coisas. Tudo é um sincretismo religioso de 2000 anos. E eu preciso só entender o que é bíblico, o que não é, o que me faz bem, o que pode me fazer mal, o que traz bênçãos espirituais e o que pode trazer problemas espirituais. Shalom, shalom.